Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje estaremos aqui para mais uma aula de História no nosso Centro de Mídias, mais uma aula de retomada de habilidades do 9º ano. Muitos de nós estamos trabalhando com habilidades de retomada aí para vocês, irem esquentando os motores para 2021 e para estar com vocês, estudantes e professores, no nosso chat, mediando as interações, a gente conta com a presença do professor Carlos Neri. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, professora Luíse, boa tarde. Boa tarde aos estudantes do primeiro ano, enfim, ensino médio. E boa tarde também aos professores guerreiros e parceiros que estão nos acompanhando no chatinho. Então, garotada do primeiro ano, se prepare que tem muita aventura da história para hoje. É isso aí. Na aula passada, nós demos o contexto geral do imperialismo e do neocolonialismo na África e na Ásia, como foram as abordagens ali para a dominação. Nós ainda trabalharemos com maior profundidade a questão das justificativas ideológicas, mas hoje nós veremos aí a questão da resistência, né? As resistências que os povos da África e da Ásia fizeram aí em relação ao imperialismo das potências europeias, o domínio dessas potências nos continentes africano e asiático. Vamos conhecer, então, os objetivos e a habilidade que trabalharemos. Como eu já pontuei, a nossa habilidade é a 09HI14, né, habilidade do 9º ano, caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente africano e asiático e as lógicas de resistência das populações locais diante das questões internacionais. Então, o nosso objetivo será apontar as principais formas de resistência desenvolvidas pelos povos da África e da Ásia contra o neocolonialismo. Para a gente começar, faremos um momento de leitura compartilhada. Eu leio daqui, vocês leem daí. Vamos lá? Agora, eu vi que alguns de vocês temem ir em frente para lutar pelo nosso rei. Se fosse nos dias corajosos de Osei Tutu, Okonfo Anokie e Opoku Are I, os chefes não iriam ficar sentados, vendo seu rei ser levado sem atirar nenhum tiro. Nenhum homem branco poderia ter ousado falar com o chefe de Ashanti da maneira com que o governador falou com vocês esta manhã. É verdade que a bravura dos Ashanti acabou? Não posso acreditar, não pode ser. Devo dizer isso. Se vocês, homens de Ashanti, não irão em frente, então nós iremos. Hei de chamar minhas companheiras mulheres. Nós iremos lutar contra o homem branco. Nós iremos lutar até que a última de nós caia no campo de batalha. Olha que fala forte, né? Que fala empoderada. E essa fala é de Assanteua, que era uma rainha-mãe de uma região do Império Ashanti. Vamos dar uma olhadinha que acerca da nossa leitura a gente vai fazer a primeira interação. Dá uma olhada na tela. Então, o que nós acabamos de ler é o pronunciamento de Assanteua, rainha-mãe de Egisso, do Império Ashanti, atual Gana, quando Frederick Hodgson, o governador-geral britânico da Costa do Ouro, exigiu que lhe entregassem o trono do ouro, símbolo da nação Ashanti. O que a leitura que nós acabamos de fazer nos revela sobre, primeiro, o papel das mulheres no reino Ashanti ou Assante. E segundo, os métodos de controle dos britânicos em relação aos territórios e à exploração de riquezas. Tentem responder essas duas perguntas de acordo com o que vocês assimilaram da leitura que nós fizemos. Vou dar 4 minutos para vocês. Já já a gente volta.
Voltamos para a interação. Professora Luíse, são diversas as respostas que os estudantes trouxeram para nós. Nós temos aqui a resposta dos alunos do professor Gustavo, que ele vai dizer: o papel das mulheres no reino assante era proteger aquele lugar onde estava sendo ameaçado, proteger o povo. E todas as respostas, né, a maioria, grande maioria das respostas, está relacionado aí à luta e à resistência. E o que eu percebo, professora Luíse, é que as mulheres se levantaram em lugar dos homens, né, do rei, que não tinha aquela, vamos dizer assim, aquela força da guerra para motivar o seu exército. Então as mulheres se levantam com a bandeira do seu país e afirma que vão à luta proteger seu povo. Exatamente. Existia toda uma estrutura no Império Axante para dar lugar de poder político às mulheres. Então, a Iá Santewa era uma mulher que exercia poder numa determinada região do império, e ela, nessa condição, tinha nomeado o próprio neto para ser o imperador Axante, o Prempeh I. E os governadores britânicos exigiram, aí respondendo, dando a devolutiva, né, da questão número 2, eles exigiram ocupar o chamado trono do ouro, ocupar o trono Axante, né, porque para os britânicos, o fato de as mulheres exercerem papel de poder, mesmo eles tendo uma rainha, para eles era uma coisa meio esquisita, isso na África eles não admitiriam. E quando essa região tinha riquezas importantes, como minérios, ouro, aí eles queriam governar diretamente. Então, em algumas regiões, eles fizeram uma espécie de governo de coalizão ali com lideranças locais, mas, dependendo da região, eles gostariam, os ingleses, de exercer o papel político, o poder político direto, governando diretamente a região. E aí, a Iá Santewa, né, diante aí dos outros líderes do Império Axante que não fizeram absolutamente nada, ela convoca as mulheres para uma rebelião, que ficou conhecida como a Rebelião Axante, que a gente vai ver daqui a pouco. Ela foi a grande líder desta rebelião. Falando em resistência, então, tirado do caderno do aluno do 9º ano, quem ainda tiver pode lançar mão dele, ou pode entrar depois lá nos nossos materiais na internet, no site DEFAP, e fazer o download, mas nós vamos fazer uma retomada aqui, como é o objetivo da nossa aula, vendo, a partir do caderno do aluno, alguns dos episódios, né, de resistência dos africanos contra o domínio dos europeus. Vamos lá? Primeira tela para vocês. Aí a gente vai falar da resistência africana no Egito e no Sudão. No Egito, o movimento foi liderado pelo coronel Ahmad Urabi e teve início na década de 1880. Nesse período, o governo se posicionava alinhado aos interesses dos turcos otomanos e também dos britânicos. O exército encabeçou esse movimento revolucionário que desejava a libertação do Egito. Só pontuando para vocês que, em 1882, o Canal de Suez, que é uma importante via aí de ligação de regiões importantes, foi dominado pelos britânicos e, com o passar do tempo, né, entre 1882 e 1885, regiões que já haviam sido dominadas pelos egípcios foram também dominadas pelos britânicos, formando uma espécie de efeito em cascata. E justamente uma dessas regiões que antes eram de domínio egípcio, de influência egípcia, e passou também a ser de influência britânica, foi justamente o Sudão. E aí nós tivemos o movimento conhecido como Mahdia, né, liderado por Muhammad Ahmad al-Mahdi. O Mahdia foi uma rebelião ocorrida no Sudão contra a dominação dos otomanos, que assumiu prioridades de uma guerra santa, né, a chamada Jihad. Então, ela também tem contornos de conflito religioso, né, mas ela se iniciou a partir do movimento de resistência e libertação do Egito. Então, vocês vejam que a questão do Sudão é bastante complicada, né? Já havia uma influência ali política dos turcos otomanos, depois dos egípcios e depois dos egípcios com os britânicos, e aí o movimento de resistência do Sudão se estendeu até quase a virada ali do século XX, certo?
Outros exemplos de resistência africana aí, na Costa do Ouro, né, a rebelião Achante, que tem a ver com o texto que nós lemos no início da nossa aula. A rebelião Achante, ela durou de 1890 até 900, né, ocorrida aí na Costa do Ouro, atual Gana, após os britânicos terem substituído os líderes tradicionais, né, o neto da Yaa Asantewaa, por outros governantes britânicos, provocando uma revolta dos Achante que se rebelaram, né? Inclusive, vou pedir até para o diretor voltar aqui para mim, depois a gente continua a tela, né? Na aula da terceira série, eu vou dar um spoilerzinho, tá? Vocês estão na primeira série do médio, mas nada impede que depois, pelo YouTube, vocês assistam outras, né, aulas aí, inclusive das outras séries. Eu vou falar especificamente da história da Yaa Asantewaa, porque ela é uma liderança muito marcante, que serve de exemplo para o povo africano até hoje, né? Tanto que você sabia, professor Carlos, que as mulheres que querem empreender, que são pioneiras nas suas áreas de atuação, elas recebem um apelido de Iá na África, né? Pelo exemplo da Yaa Asantewaa, esse exemplo aí, como até o professor Carlos pontuou no retorno da nossa interação, né? Do empoderamento, a mulher que se colocou à frente, não quis esperar um movimento dos homens, né, do reino Achante, e ela mesma, junto com outras mulheres, acabou liderando esse processo de resistência. O neto dela, outras lideranças, e a própria Yaa, depois de um determinado momento ali da rebelião, eles foram capturados e levados para o exílio em uma ilha do Oceano Índico. E, infelizmente, a Yaa Asantewaa nunca voltou para sua terra natal, ela faleceu nessas ilhas do Oceano Índico aí, mas o propósito que ela iniciou na rebelião, com o passar do tempo, né, depois de algum tempo, já na década de 1950, eles conseguiram aí não só fazer com que os líderes exilados voltassem para Gana, né, mas também libertá-la do domínio dos britânicos. Então, a rebelião Achante, nesse período que eu coloquei para vocês, aí sim eu vou pedir para o diretor colocar novamente na tela para a gente continuar a nossa leitura, né? Nesse período de 1890 até 900, eles não conseguiram expulsar os britânicos, vamos dizer assim. Os britânicos lograram êxito na dominação, o que não significa que o povo, né, não continuou resistindo de determinadas formas, até que, na década de 50, eles finalmente conseguiram libertar aí, Gana do domínio dos britânicos. Inclusive, em todos os processos de descolonização da África, Gana foi um dos primeiros países a se libertar. Certo? Vamos falar agora da Tanzânia, Ruanda, Burundi e partes de Moçambique na revolta de Maji-Maji, que teve como líder esse nome que eu vou tentar, pessoal, não gaguejar aqui, que é Kinjekitile. Tá? Este líder reuniu diversos grupos étnicos na África Oriental Alemã, ou seja, essas regiões todas aí desses países atuais da África estavam sob o domínio dos alemães, né? E os alemães, eles gostam muito, né, professor Carlos? Até na Segunda Guerra Mundial a gente viu aquelas táticas de dominação bastante contundentes, violentas, né? Então vocês viram lá no 9º ano com o professor Carlos e também com o professor de vocês aí da sala de aula, a questão da Segunda Guerra, né? Quando o Hitler faz lá a chamada Guerra Relâmpago, né? Um ataque contundente por mar, por terra e por ar, para não dar chance, né, do povo que ele está querendo dominar de reagir, né? E os alemães, antes mesmo do Hitler, né, nesse contexto aí, inicinho do século XX, eles fizeram algo parecido, utilizando a técnica da terra arrasada para dominar e impedir que estas regiões, né, reagissem à presença dos alemães aí. Eles, claro, se organizaram, como eu falei, a partir dessa liderança, né? Vários grupos étnicos foram fazendo ações de resistência, mas, infelizmente, a ofensiva, vamos dizer assim, da Alemanha, né, a dominação alemã foi muito violenta e eles não conseguiram evitar esse domínio dos alemães aí. E a estratégia da terra arrasada, professora Luíse, ela é uma técnica de guerra muito cruel, porque ela consiste em sair devastando e destruindo tudo que tiver pela frente, natureza, prédios, cidade, para poder minar a resistência dos soldados, ou seja, para que eles não encontrem locais protegidos para poder se equiparem, se reorganizarem e montarem um QG, um quartel-general. A Rússia utilizou essa estratégia contra Napoleão Bonaparte
E deu certo. E também utilizaram contra o Hitler e deu certo também. E o Hitler sabia, né? É. E mesmo assim foi lá na Rússia. Exatamente, muito bem colocado pelo professor Carlos. E para a gente finalizar aí a nossa tela, a questão do Senegal, rapidinho, voltando na tela, por favor. Né? Nós tivemos a rebelião de Mamadou Lamine, que ocorreu no Alto Senegal. Ele liderou rebeldes muçulmanos contra os colonizadores franceses. As ofensivas, né, da rebelião do Senegal foram bastante fortes. Eles conseguiram reverter o domínio francês em diversas ocasiões, porque o reforço para os franceses demorou para chegar, mas chegou um momento em que os franceses levaram a melhor aí e conseguiram concretizar a dominação no Senegal, certo? Vamos ver agora outros exemplos aí, né, de resistência, dessa vez na Ásia. Então, olha só, na Ásia, nós tivemos a revolta dos cipaios como principal exemplo de resistência, que também ficou conhecida como a revolta dos cipais, ou cipaios com S, mas os indianos chamam de a Grande Rebelião Hindu. Esse conflito se iniciou com os cipaios, que são soldados hindus, que serviam aos oficiais ingleses, né? A Índia estava ocupada pelos britânicos, promovendo ataques pontuais contra os seus superiores. Era quase uma questão de desobediência civil que acabou ganhando força mais para frente na própria Índia, dominada pelos ingleses aí. Com o apoio da população, a rebelião logo se transformou em um conflito armado que se espalhou pela Índia. Rapidamente, as causas para vocês aí da Grande Rebelião eram os abusos de poder por parte das autoridades britânicas, empobrecimento da população hindu, racismo contra os hindus praticados pelos britânicos, ou seja, eles sofriam preconceito dentro da própria terra, e a ocidentalização da cultura hindu promovida por meio de proibições de práticas tradicionais, né? Então, ou seja, os britânicos impediam os hindus de seguirem a própria cultura. Tá? Quais foram as consequências dessa grande rebelião? Então, devido à superioridade militar britânica, a revolta dos cipaios foi duramente sufocada. Foi nomeado um vice-rei inglês para a Índia e, em 1876, a rainha Vitória é proclamada imperatriz da Índia, ou seja, ela diretamente passou a governar a Índia aí, certo? Vamos ver agora o caso da China, tá? Com as guerras do ópio. As guerras do ópio foram conflitos armados ocorridos entre o Reino Unido e a Grã-Bretanha e a Irlanda, atual Reino Unido, e o Império Qing, nos anos de 1839 e 42, Primeira Guerra do Ópio, e depois a Segunda Guerra do Ópio entre 1856 e 1860. Em 1839, o ópio ameaçava seriamente não só a estabilidade social e financeira do Império, como também a saúde dos soldados. Só para pontuar aqui com vocês, gente, a própria coroa britânica, numa tentativa de penetrar no mercado chinês, que era totalmente fechado, eles promoveram uma exportação maciça dessa substância, que é o ópio, para os chineses, viciando a população chinesa, né? E aí isso enfraqueceu a China como um todo, porque a população virou um caso de saúde pública o vício em ópio, né? E assim eles se enfraquecem enquanto sociedade, facilitando o domínio dos britânicos aí, tá? E as guerras do ópio, elas foram, vou pedir para o diretor voltar aqui para mim rapidinho, elas foram desencadeadas quando o próprio Império Chinês decide reagir, né, à entrada do ópio, derramando 20 mil toneladas da droga no mar, né, no porto de Cantão. Então, eles falaram assim, olha, Império Britânico, me desculpe, né, a nossa população está viciada nisso, a gente não quer mais. E aí, alegando, né, destruição do patrimônio britânico, a Inglaterra entra em guerra com a China. Aí, por isso, guerra do ópio. Tá? Então, aí, só para finalizar, vou colocar duas imagens para vocês, né, terem aí um vislumbre do que foi, né, esses dois momentos, né, a guerra do ópio, muito contundente, né, as embarcações britânicas, né, a Inglaterra com a sua superioridade militar, principalmente a sua marinha, né, reprimiu duramente as duas guerras do ópio aí, e na imagem da direita a gente vê algum artista ali da China que retratou essa
triste realidade na época, aí no século XIX, da população chinesa viciada no ópio, né? Então, realmente vira um caso de saúde pública, um caso de uma crise social muito profunda. Tá? E, para a gente finalizar, vamos ver, então, o Tratado de Nanquim, né, que é o desfecho dessas duas guerras do ópio, né? Ou seja, após todo esse episódio, nesse Tratado de Nanquim, a Inglaterra vitoriosa garante vantagens, tá? Entre elas, estabelecer a abertura de 5 portos chineses para o livre comércio de mercadorias inglesas. Então, vocês vejam que o propósito da Inglaterra inicial logrou êxito, né, de tentar penetrar no mercado chinês e exportar outras coisas para a China que não o ópio aí. Certo? Vamos finalizar a aula deixando 2 dicas para vocês pesquisarem sobre essas 2 figuras de existência da Índia e da África, né? O Mahatma Gandhi e também o Nelson Mandela. Vocês podem pesquisar. Se quiserem compartilhar algum resultado da pesquisa de vocês, olha aí a hashtag HistóriaCMSP para eu localizá-los nas redes sociais e dar uma olhadinha no trabalho de vocês. Legal? Professor Carlos, muito obrigada pela sua presença e participação na aula de hoje. Muito legal, as aulas sempre muito interessantes, né? A gente vê aqui a galerinha do chat participando, comentando. Tem as polêmicas também, né? Toda aula de história tem as polêmicas, mas não deixam de ser aulas muito interessantes. No final da aula, você avalia a aula de hoje e se prepare para a próxima aula, ok? Tchau, tchau, pessoal. Tchau.